Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula. Hoje nós vamos fazer uma leitura compartilhada. Você vai abrir o seu livro de português na página 111, porque nós vamos trabalhar com o texto Por que algumas aves voam em bando formando um V. Então, aqui na imagem a gente consegue ver as aves voando e elas estão em formato de V, sendo que esta daqui é a primeira da fila, né? E as outras estão seguindo ela. Então, nós vamos fazer a leitura desse texto, que foi escrito pelo Jorge Bruno Nascinovic, não sei se é assim que pronuncia, está no livro O Livro de Porquês, de São Paulo, publicado na Companhia das Letrinhas em 2008. Então vamos lá, acompanhe a leitura pelo seu livro. Elas parecem ter ensaiado, mas é claro que isso não acontece. Quem nunca viu ao vivo já observou em filme ou desenho animado aquele bando de aves voando em forma de letra V. Segundo os especialistas, essa característica de voo é observada com mais frequência nos gansos, pelicanos, biguás e grous. Ao contrário do que algumas pessoas acreditam, nem sempre o voo nessa formação significa que as aves estão migrando. Nos arredores da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, é comum ver as aves voando das lagoas para as ilhas em V ou em fila indiana. Então, antes da gente prosseguir, vamos pensar aqui nessa palavrinha migrando. O que significa migrando? Significa que elas saem de uma região e vão para outra região, tá? Então, às vezes, quando tá frio em uma região, elas migram para uma região mais quente, tá? Eu vou fazer algumas perguntas sobre esse primeiro parágrafo que eu li e você vai grifar no livro essas partes que eu vou comentar, tá bom? Então, primeiro, os especialistas observaram essa característica de formar V em quais aves? São todas as aves? Ou tem algumas específicas? Então, procura nesse primeiro parágrafo onde está falando das aves e grifa com marca-texto ou com lápis de cor. Também está dizendo aqui que eles justificam que nem sempre esse voo significa que elas estão migrando. Nem sempre significa que elas estão saindo de uma região para outra. Tem outro motivo, também nesse primeiro parágrafo. Então, se você está com dúvida, pausa o vídeo, lê mais uma vez e aí você grifa. Vamos continuar a leitura no segundo parágrafo. Eu vou só subir um pouquinho o livro para aparecer aqui para vocês. A interpretação mais aceita para essa formação é de origem aerodinâmica, ou seja, as aves poupariam energia e se esforçariam menos, porque seriam favorecidas pelo deslocamento de ar causado pelo movimento para cima e para baixo das asas. A turbulência ou a agitação do ar é mais perceptível atrás do corpo da árvore e do corpo da ave e além das pontas de suas asas, de maneira que a ave que vem atrás se beneficiaria com uma redução na resistência do ar. Assim, ela faria uma considerável economia de energia em voo de longa distância. Bom, se a ave que está atrás se beneficia com o movimento da sua vizinha da frente, é uma desvantagem ser a líder do bando, isto é, ocupar a posição do vértice do V, onde não há companheiro à frente. De alguma maneira, as aves devem ter esta percepção porque é constante a substituição do líder. Então, por que as aves usam essa formação? Nesse parágrafo está explicando o motivo dela usar a formação em V. Por que elas usam? Procura na leitura e grifa no livro.
Depois, qual a atitude dessas aves para que a ave da frente não seja prejudicada? Né? Porque toda essa formação é para beneficiar as aves que estão voando, mas a que está na frente, ela acaba sendo prejudicada. Então, para que isso não aconteça, qual é a atitude que essas aves tomam? O que elas fazem? Também procura no texto e grifa. Último parágrafo. Outra interpretação sugere que o voo em V proporcionaria aos integrantes do bando um melhor controle visual do deslocamento, pois qualquer ave dentro dessa formação teria em seu campo de visão uma única ave e não várias. Isso facilitaria todos os aspectos do voo. Para encerrar, qual é a outra interpretação para o voo em forma de V? Então, assim que você terminar de grifar as partes importantes, tira uma foto e manda para a sua professora. Um beijo!